Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra e pra variar estamos todos em guerra. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Capitão Barbarrala, nosso convidado aqui é o Caipira Kruger. Não é nem convidado, ele já é da casa. E nós vamos bater um papo sobre Adventista só sabe falar de Ellen White. Caipira, é verdade mesmo que Adventista sabe falar de Ellen White, meu amigo? Rapaz do céu, come com arroz, feijão e farinha amassada. Ô, Bem louco! temperada ainda. Caramba, hein, Caipira? Mas há quem diga aí na história aí que o Adventista é considerado o povo da Bíblia, né? Não sei se está assim hoje em dia, né? O grande problema é o Adventista colocar, para defender suas posições, em vez de primeiramente o texto bíblico, colocar o texto do Espírito de Profecia. E quando Ellen White cita algum texto da Bíblia, ele colocar, em vez de ser aquilo que Deus, a palavra de Deus, atribuiu como princípio, como Ellen White ditou ou descobriu aquilo como se fosse uma coisa meramente nova, né? Então a gente encontra vários textos na Bíblia, por exemplo, acerca do adultério, ou da formação do caráter, que é revelado na obediência à palavra de Deus e sua lei, você colocar, mas está lá porque Ellen White disse, né? E não citar a Bíblia em primeiro lugar. Você acha que o adultério que Ellen White está citando, ou essa ideia de transformar o caráter da pessoa, essa santificação, vem porque o texto da Bíblia aponta ou porque o Ellen White falou? Então, aí que vem aquela ideia de princípio, né? Que muitas pessoas confundem, inclusive adventista. E aí o sedar mi para bode, que os caras lá estão tá esperando os apologetas que estão tentando fazer uma leitura anti-adventista da Bíblia. Eles esperam esse tipo de gafe. Para quem entende bem, a pessoa vai parar e vai pensar, poxa, né, realmente Ellen White citou, mas a Bíblia já entende isso antes. O problema é que o apologeta ele vai pegar como se a Bíblia não estivesse dizendo e você está defendendo por causa de Ellen White. Né? O que muitos, por exemplo, para citar o sábado, você precisa de Ellen White para defender o sábado na Bíblia, na palavra de Deus. Você que tem a sua igreja que tem a doutrina que aceita toda a palavra de Deus e não a sua parte dela. Inclusive, o sábado, dentro do contexto do Novo Testamento, é entendido como um debate na época de Jesus, não se deveria se guardar ou não, mas a maneira que deveria se observar. E Ellen White, para quem já leu ali o Desejado de Todas as Nações, ela comenta bem esses embates. Mas eu não vou defender o sábado porque Ellen White falou, eu vou defender o sábado porque eu estou lendo a Bíblia, né, e já no Gênesis, principalmente ali na formação ali da criação, quando Deus santifica e abençoa o sétimo dia, é como ele estivesse dizendo, através desse presente que eu estou dando, você vai mostrar ao mundo que você me reconhece como Criador. Mas não é porque Ellen White disse. Realmente ela disse que a gente deve ter o sétimo dia, desde o começo da semana, como objetivo de encontro com Deus, por causa que esse dia é especial para o ser humano. Então você já deve estar se preparando desde o começo da semana para receber o sábado, não deixar tudo para sexta-feira e você acabar tendo uma sexta-feira enfadonha e muita corrida, né? Opa, da hora. Uma coisa que eu gostaria de colocar até na sua fala aí, Caipira, é a seguinte situação. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de estudar grego, crítica textual, minha área é outra, minha área não é falar de Ellen White. Só que muitas vezes eu sou obrigado a chegar e fazer uma live igual essa daqui, convidar você, por exemplo, para fazer uma live nesse tema, porque os críticos só ficam perguntando de Ellen White. Você está falando de grego, mas e Ellen White? Você está falando de Bíblia, mas e Ellen White? Por quê? Eles usam isso como uma válvula de escape. Se eles verem que eles estão começando a perder no argumento dentro do texto bíblico, eles vão tentar desviar disso. E o que eles fazem? Para se desviar, eles falam, mas e Ellen White? Era profeta ou não? Teve em Saturno ou não? Ah, pô, mano, eu tô nem aí se ela teve em Saturno, se não teve. Ela mesma nunca disse que esteve em Saturno. Me mostre um documento em que diz que ela esteve em Saturno. Assim, ó, eu, Ellen White, me vi em Saturno. Você não tem esse texto. O que você tem é o texto de um cara que escreveu vendo ela, né? A descrição que ela deu do planeta falou: isso aí é Saturno. O cara descreveu, mas possivelmente Ellen White poderia estar em outro planeta, né? Tem outro planeta,
né, falando com os marcianos, né? E por aí vai, né? Não é que era Saturno, essencialmente. Não precisa ser Saturno. Mas fazer o que, né, companheiro? A gente segue em frente. Então, muitos apologistas, eles se utilizam desse argumento. Então, para quem conhece o livro de Ellen White, eu tenho aqui o Testemunho Celeste do volume 6, a partir da página 26, ela vai comentar sobre o sábado e ela vai tratar de viajar no sábado, né? Reuniões, a ciclo do sábado, vários assuntos aqui. Agora, será que eu vou precisar de Ellen White para entender que o sábado é o dia do Senhor que a Bíblia diz? Ou se eu for para a Bíblia vai estar falando para mim? Tem algum problema eu colocar Ellen White na frente da palavra de Deus, sendo que ela está validando e repetindo aquilo que Deus disse? Não que aquilo que ela está citando aqui vai se dar crédito para o que Deus falou. Mas o problema é que o apologeta e aquele que fala que o adventista só fala em Ellen White, ele vai tentar distorcer para dar razão à leitura anti-adventista que ele faz da Bíblia e do Espírito de Profecia. E é isso que o povo tem que entender. Então, se eles lá são fracos de QI, a gente tem que demonstrar que o nosso QI é um pouco maior que o deles. O que Deuteronômio 4:6 diz? Né? Esse povo que obedece a Deus vai ser tido como o quê? Povo sábio e inteligente. Verdadeiramente ele serve a Deus. Não é isso que está escrito lá? E o que a Bíblia diz? Que o povo de Deus é cabeça e não cauda. Então a gente tem que ter um pouco também de inteligência para saber apresentar e defender as nossas posições acerca da doutrina que nós adquirimos da palavra de Deus. Entendi. Esse é o caminho, né? Vamos lá. Qual que é o texto aí, Caipirão? Qual que é o texto? Eu tenho um texto aqui do Testemunho Seletos, volume 3, acerca da reunião do sábado, que ela vai falar sobre o pequeno grupo, ela vai citar aqui, ó, e vai ter o texto bíblico. Então, o livro dela, que você tem uma referência bíblica, quando você está estudando algum livro aí de algum teólogo qualquer, que vai explicar sobre alguns textos, dar comentários com aquela referência, o que você vai fazer quando você acha a referência bíblica no livro dele? Você não vai confirmar na Bíblia lá para ver se é aquilo que está falando? Sim. Assim é com o livro do Espírito de Profecia. Ellen White vai comentar e vai dar o texto. E você vai lá naquele contexto do texto saber se é isso mesmo. Ela diz: todo verdadeiro adorador de Deus que santifica o sábado do Senhor deverá reclamar para si a promessa, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Quem santifica? É o sábado ou é Deus? Você está entendendo? Deus. Agora eu vou precisar de Ellen White para afirmar isso, ou eu vou nesse texto que ela está citando aqui, Êxodo 31:13? Testemunho Seleto, página 27. Então, a gente tem que ter um pouco de inteligência. Nós sabemos a verdade, temos a verdade concreta e absoluta, porque a verdade, até a gente sabe, é absoluta. Se o mundo inteiro diz que 1 mais 1 é 3, você sabe que 1 mais 1 é 2. Não importa se todo mundo está dizendo, você não vai pela cabeça dos outros. É isso que Deus quer que você faça. Que você ponha a palavra dele como regra de fé e prática. Tiago 1:22. O que está escrito lá, Adolfo? Tiago 1:22. Aquele Tiago, que diz que conhece, não pratica e obedece é o quê? Mentiroso. É isso aí, meu amigo. Então vai lá e agir de acordo com a lei da liberdade. Você era escravo antes de você conhecer a Deus, ser obediente a ele. Ou você acha que Jesus morreu na cruz para te deixar você viver nesse mundão da desobediência aí? Então, né? E uma outra coisa também, eu já mencionei nessa questão de argumento, que nem você pegou, citou um texto bíblico, a Ellen White levou para o texto bíblico e você está usando o texto bíblico que ela usou, né? O engraçado é que os oponentes, eles sempre vão dizer assim, mas é Ellen White que fala de sábado, a Bíblia não fala de sábado, né? É engraçado isso aí, né? Tipo assim, o texto está escrito, tá sábado, mas prefere guardar o domingo ou guardar dia nenhum, né? Então, nesse ponto eu já defendo a posição dela. Por mais que a gente sejamos pecadores e vivemos nesse mundo corrompido e temos nossa deficiência, esse aí já é um defeito de caráter. Porque segundo a leitura do texto de Lucas 10, quando o cara vai perguntar para Jesus como você interpreta, a maneira que você interpreta a Bíblia vai definir o tipo de caráter você está lendo aquilo e que pessoa você é.
Então a gente tem que se atentar para isso. A Bíblia está ali nua e crua com aquilo que está apresentada para que a gente possa viver. Esse é o caminho, andar por ele. Não tem curva. Agora, se você está fazendo curva e não está aceitando aquilo que o texto bíblico está te pedindo, então eu vou rasgar muita página da Bíblia aqui, que tem muitas coisas que ela fala que eu não gosto. E eu tenho meus defeitos, eu sei que eu preciso melhorar, mas não é por isso que eu não vou aceitar que eu preciso aqui melhorar nesse ponto e orar para Deus me dar sabedoria para isso. Mesmo que dentro das dificuldades do meu dia a dia, eu possa passar dificuldade para vencer esse tipo de problema ou de pecado que eu estou enfrentando. Mas eu tenho que dispor o coração e deixar o Espírito Santo agir em mim, a palavra de Deus me lavar e me dar, né, a força necessária para que eu viva de acordo com aquilo que Deus pede. Exato. Não, isso aí é fato. Um outro detalhe, uma outra mentira é que falam que a construção do adventismo está só sobre Ellen White. Isso aí é verdade ou não, Caipirão? O que você acha? O que você sente quando ouve uma pergunta, uma colocação dessa? Se eu sou a CPB, Adolfo, eu mando isso aqui, ó, para cada apologeta. Ou eu faço um impacto de esperança com isso aqui. Entendeu? Você já entendeu? Pegou a ideia? Porque se você for aqui, ó, olha só como é que é o meu. O meu é tudo marcado. Você pode encontrar aqui vários textos bíblicos e ver na Bíblia, dentro do seu contexto. E se tiver citações de Ellen White, ir lá e ler dentro do seu contexto. Mas, primeiramente, o que a gente tem que Ellen White fala aqui para nós? A palavra de Deus como regra de prática e toda a doutrina. Então, se o crítico lê isso aqui, ou lê uma questão sobre doutrina, ou objeções lá, e ele querer debater, a gente estamos abertos. Tem que provar que pela palavra de Deus nós estamos errados, meu amigo. Entendeu? Quem tem a verdade é Deus, não é o ser humano. Mas ele não pode querer dizer que nós estamos errados de acordo com a visão doutrinária da denominação dele. Ah, mas nós não enxergamos isso no texto da Bíblia. Os caras vão reclamar que a gente, na ideia deles, estamos usando Ellen White para defender o sábado. Mas o que eles sabem para defender o domingo? Usa o papo. Se não é o pai da igreja lá, se não é o Roma lá naquela época lá da perseguição profetizada no Apocalipse em Daniel, mudaria os tempos e a lei. Você acha que ele já está defendendo domingo até hoje? Qual que é o penhor e a garantia da nossa salvação em Cristo? Que a Bíblia diz. É a ressurreição de Jesus. O que a gente está comemorando agora na Páscoa? Passar o sangue nos umbrais? O que a gente faz na Santa Ceia? Em que Romanos vai dizer que a gente nasce de novo em quem? Em Cristo. A ressurreição dele é a garantia da nossa. Então é isso que o cristianismo precisa pregar hoje. Deixar essas ideias aí que foi envolvido no meio cristão durante os tempos aí e foram afastando ele daquela teologia primitiva que realmente abraçava a palavra de Deus. Para quem já leu isso aqui, ó, e vai criticar Ellen White, daqui a pouco eu tô de volta. História aqui de muitos reformadores que agiram de acordo com a luz que eles tiveram. Agora, qual tipo de verdade foi importante para aquele tempo? Foi importante para aquele tempo o dia de sábado, que é um mandamento que a gente quer dentro da escatologia, que vai apontar para o reino futuro de Deus e também lá do Éden? Ou era importante para eles se livrar das doutrinas humanas que corrompiam o povo? Indulgência, salvação pelas obras, você pagar lá para tirar o cara que fez coisa mal a vida inteira do purgatório. Muitas pessoas morreram para defender isso aqui, ó. E se você ler esse livro, você vai perceber na história. Você pode buscar, tem vários livros citando todos esses grandes reformadores aqui e vai ver qual o ponto da verdade que ele estava defendendo e como Ellen White aqui está exaltando a influência desses homens, Deus ter levantado esses homens para um propósito determinado. Você só tem isso aqui, ó, porque muita gente derramou o sangue deles aqui, para deixar a palavra de Deus, para você se livrar das doutrinas humanas. Mostra dos 8 textos que tem
na Bíblia falando do domingo, qual dele que diz que é o domingo do Senhor? Você pode até debater lá que Apocalipse 1 lá, 10, é o domingo. Eu debato com você. Você tem na estrutura Apocalipse todo o santuário revelado ali. Qual que era o dia que focava a adoração no santuário? Era o domingo? Então, gente, a gente tem que largar de ser hipócrita. Eu respeito sua posição. Não vou dizer aqui que você vai ser perdido por guardar o domingo. Quem sonda o seu coração e sua mente é Deus. Ore a Deus para que o Espírito Santo ilumine a sua vida e te faça você aceitar a verdade como ela é e praticá-la. Mas, em primeiro lugar, você tem que saber que a gente tem que agir de acordo com assim diz o Senhor. E essa mulher aqui que deixou grandes livros, mais de 100 mil páginas escritas, que muito diz que copiou de muita gente, uma lei que nem existia na época dela, mas vamos lá. Vamos bater em Paulo também, que ele copiou escrito de poetas da época dele. E vamos bater na Bíblia que os próprios discípulos usaram citações do Antigo Testamento que não era deles também. É ou não é? Citou Enoque. Vamos ser hipócritas, então. Entendeu? Agora aqui não, meu amigo. Aqui você vem aqui, minha igreja ensina, ó. Eu leio isso aqui e vim aqui, ó. Se você quiser debater comigo, nós vamos com o dedo na ferida. Vou mostrar o texto para você dentro do contexto, o que é. Quando aquele povo lá que peregrinou no deserto, Adolfo, que morreu, toda a geração do pai dele sobre ele, a Bíblia diz que pela misericórdia de Deus foi que não perderam a roupa dele, o sapato dele não se desgastou, não faltou água nem pão para eles, e eles tentaram Deus, blasfemaram, reclamaram de tudo que Deus fez por eles. E a Bíblia diz que só aqueles dois que entrou lá em Números 14, Josué e Caleb, foi porque eles perseveraram e permaneceram firmes, assim diz o Senhor. E Apocalipse também diz 14, 12. Que você deve perseverar em guardar o quê? Os mandamentos de Deus. Não importa o que o homem fala. Os espias foram lá e fizeram fervo. Não, vamos isso. Todo mundo, a maioria matou quem lá na cruz lá? Quem que foi? A maioria ou a minoria que matou Jesus? A maioria. Então, meu amigo, se a maioria tiver certo, você me perdoe, velho. Eu prefiro ir pro inferno que eu conheço disso aqui, ó. Paulo disse, né? Se vos pregar um evangelho que... Se eu vos falar algo que não esteja, um evangelho além desse, me tenha como anátema. O próprio Paulo falou isso. Se eu falar alguma coisa que estiver diferente do que está escrito, esquece. Paulo cita esse texto lá, no contexto de Gálatas, onde judaizantes, e judaizantes não é aquele que ensina o sábado, é aquele que ensina a salvação pelas obras. Eu guardo o sábado não porque eu quero ser salvo por aquilo que eu estou fazendo, mas porque Jesus já me salvou e falou para mim, se você me ama, guarda o meu mandamento. E se Jesus é Deus, a gente sabe que foi ele que deu os mandamentos lá no Sinai, lá para o povo, quando o monte fumegou. E Pedro vai citar lá o texto de Êxodo 19, que nós somos o quê? Raça eleita, sacerdócio real. O povo separado de Deus peculiar. Você está entendendo como é que funciona a coisa agora? Então, se você conhecer isso aqui, meu amigo, sabe que eu preciso de Ellen White para entender isso aqui? Por que Ellen White escreveu o escrito dela? Porque o povo não está obedecendo o quê? A Bíblia. Tá entendendo? Entenda o que significa princípio. Você vai praticar tudo que está aqui na sua vida? Você vai retirar princípios daqui para a sua vida. Para te fazer você ter um caráter formado. Ellen White diz um texto muito bonito, o Adolfo. Eu não lembro se é no Ato dos Apóstolos ou no Desejado. Que Jesus não vai transformar seu caráter em cima da hora, não. Ele vai completar a obra que o Espírito Santo fez aqui. O que faltou lá, ele completa. Por isso que a Bíblia diz, continue imundo sendo imundo. O impuro sendo impuro. Porque lá no céu não entra ladrão, mentiroso, não entra desobediente, não entra viado, me perdoa a palavra, se quiser processar também. Mas e aí? O que você quer que eu vou falar? Que esses caras vão para o céu? Vou contra o que a Bíblia está dizendo? Então, a Bíblia diz aqui, meu amigo, Jesus fala de dois caminhos, só tem um. Isaías 30, 21. Esse é o caminho, andai por ele. Jeremias vai falar assim, perguntai pelas veredas antigas, qual o caminho que você tem que andar? Lá no capítulo 2, ele vai falar assim que aquele povo se perdeu.
e a maldição da lei caiu sobre eles, a maldição que Cristo não resgatou, porque nós somos desobedientes hoje. O que acontece se você não pagar a luz da sua casa aí, Adolfo, a internet? Você vai fazer vídeo no YouTube? Vou nada. Essa é a maldição do contrato que você tem. Tá entendendo agora? Aí Cristo te resgata, mas você vai pagar pelo pecado, você vai sofrer as consequências. A morte dele paga os seus pecados, paga a sua dívida, mas as consequências não tira. Hebreus 12 diz lá que Deus repreende e disciplina aquele que ama. Então, se você está sofrendo provação de certas coisas aí, porque você está sofrendo as consequências das suas atitudes, não é porque aquele Deus bonzinho vai tirar tudo isso e vai pagar sua luz, que nem o Valdomiro disse que apareceu milhões lá na conta do cara e pagou tudo a dívida dele. Não, meu amigo. Você vai aprender com seus erros. Essa é a misericórdia de Deus na sua vida. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele Deus que desceu lá no monte e deu a lei pelo seu povo e falou assim: você vai me obedecer porque eu sou o Deus que te tirou da terra da servidão. Sabe onde que eu estava antes de conhecer a verdade? Eu estava lá no Egito da vida obedecendo Faraó. Podia tudo. Só não podia ir contra o meu gosto, mas do resto, tá entendendo? Agora que eu passei por uma situação aqui que hoje é sexta-feira, né? E você sabe que criar criança hoje está difícil. Falei com o meu menino que ele tinha hora para chegar e passou um pouco da hora do pôr do sol, eu fui lá. Tinha chamado ele umas 3 vezes, estressei com ele. Aí catei um pedaço de um gai ali, taquei no chão, já falaram que eu taquei nele. Catei a espeta dele, joguei no chão, falei, vai para dentro que você tem hora e vai lá se aprontar para fazer o pôr do sol. Você sabe que você deve obedecer a Deus por amor, mas eu, como seu pai, tenho que te corrigir. Enquanto você estiver debaixo da minha asa aqui, você vai viver do jeito que eu quero. Eu tenho que ser o responsável por mudar o seu caráter aí, maluco. Aí vieram falar para mim. Ah, mas não pode, vai. Chama a polícia. Você acha que essa polícia vinha aqui, Adolfo? Ah, mas que igreja que você vai? A polícia leva seu filho aí. Ah lá, tava fumando na esquina, foi preso numa batida. Você vai falar o quê, polícia? Minha igreja que ensinou isso aí. Você vai falar isso para eles? Como é que é? Qual que é a responsabilidade que você tem? Polícia que é polícia mesmo, que não gosta dessa ideologia que está sendo pregada aí no mundão hoje, vai falar, você é pai? Corrige. Corrige, porque é melhor ser corrigido que ir buscar na cadeia ou dentro de um caixão depois. Tá entendendo? Ensina a criança o caminho que deve andar, meu filho. Melhor o pai corrigir do que a polícia, né? Ué. Isso ainda, se eu sou polícia e vejo um pai fazendo isso, eu dou um couro no pai e deixo a criança de ir pra lá. Porque eu falo, se você não teve um pai para educar, eu vou te educar para você aprender a educar seu filho. Você falando sobre Ellen White aí, bem interessante. Tem esse livro aqui de Ellen White, Conselhos sobre Escola Sabatina. E esse livro ele é muito doido. Ele é muito doido porque toda hora Ellen White está falando assim, ó, professores, se atentem ao texto bíblico. A Bíblia é nossa regra de fé. A Bíblia é a fonte de sabedoria, é a fonte de vida, é a fonte de conhecimento. A Bíblia. Ellen White sempre pede para que nós irmos para a Bíblia. Sempre pede para nós nos achegarmos à Bíblia, nos aproximarmos dela. Para quem não conhece, tem filho, eu já li uma vez, estou precisando ler de novo. Eu sei que eu tenho meus defeitos, peço para Deus me dar sabedoria e paciência para criar essas crianças. Ó, mas é aqui um livro aqui, ó. Você já leu O Lar Sem Sombras? O Lar Adventista? Sim, esses já. Já leu? Só que não adianta você ler e fazer que nem você falou, aquele pastor que fazia lá e bater na mulher. Extrai os princípios ali e aplica na sua vida, meu. E ele falava assim ainda, ó, e ele ainda falava assim, o lar adventista. O cara ainda tinha moral de chegar na igreja e falar, o lar adventista. Aí quando foi ver, a mulher correu. Aí você tá corrigindo seu filho, a pessoa vai chegar no você, mas que igreja que você é? Que não sei o quê? Rapaz, a Bíblia fala aqui, ó. Ensina a criança do caminho que deve andar e corrige ele com a vara. Não é para espancar, mas você deve impor autoridade para ele saber quem que ele deve obediência. Porque se um dia a polícia vir na sua casa, meu amigo, falar, vou chamar conselho tutelar, pode chamar que a polícia vai vir, vai ver que você é um homem de Deus, você vai falar para ele, ó, melhor corrigir ele do que você ligar para mim que tá morto por aí ou para buscar ele na cadeia.
Exatamente. Né? Deixa eu Mas pegar vamos um voltar tema. pro papo que a gente tava aí, que tá bom, vamos voltar lá. Não, a gente tava falando de Ellen White. Aí, Ellen White fala sobre educação de crianças, alimentação, fala sobre profecia. Fala. O próprio Grande Conflito, ele é um livro muito histórico, né? Quando você pega ele, fala sobre a Reforma Protestante. Muitas vezes o pessoal fala assim, Ellen White plagiou. Ellen White plagiou. Só que aí quando eu estava fazendo meu curso de teologia, e eu não fiz um curso no meio adventista, você sabia que tinha citação do livro de Ellen White e não tinha a nota de rodapé dizendo, vem do Grande Conflito, Ellen White, CPB, tal. Não tinha. E claramente a citação era de Ellen White, porque a gente conhece, a gente lê, a gente sabe o estilo que ela escreve, né? Então, na hora de falar sobre reforma, na hora de... Não, aí eles colam e copiam, mas nós que Ellen White que plagiou, né? Você sabe o que chama isso? Falta de caráter. Na verdade, na lata mesmo. Você deve ser transparente nas coisas que você faz. Se eu estou aqui citando um texto de Ellen White, mesmo que eu não lembre, mas se eu lembrar e souber, é meu dever falar para o senhor onde está escrito. Não foi eu que falei. Você pega aquele livro Conflito Roxinho, quantas referências tem lá do que Ellen White plagiou, Adolfo? Para você ir pesquisar. Quantas referências que tem? Lá embaixo na nota de rodapé está falando onde está escrito aquilo lá, não está? Tá. Agora, citação. Na época da estrada de ferro, lá das estradas de chão, não tinha nenhuma placa dizendo que o cavalo tinha que correr a 40, a 50. Aí eu vou voltar lá no tempo agora e põe uma placa de 40 lá e mutar os caras do cavalo. Para botar ferro mais forte na boca dele, para esfrear que eles estão transgredindo a lei. Né? Tomei biruta da cabeça. Se eu entrar na máquina do tempo, eu vou fazer isso aí. Por que você vai fazer isso? Não, porque ela, na época dela não tinha a lei lá do plágio. Era empréstimos literários, como alguns dizem, mas na transparência dela, ela colocou as referências do livro que ela citou, e ainda muitos escritos falou bem dos caras lá que escreveu. Então a gente tem que ser transparente nas coisas, e a apologética não é só querer ganhar engajamento no YouTube inscrito, porque você tem uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, e Deus vai cobrar isso de você. Não é isso que 1 Pedro vai falar lá? Capítulo 5, do verdadeiro pastor, não é o cara que está na frente da denominação. E tem mais, quando a gente vai aqui para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que aquele que age de acordo com o bem, assim diz o Senhor, é bem-aventurado e é temente a Deus. Então a gente tem que ter essa ideia na cabeça. Isso aí, ó. Isso aí, caipirão é brabo, rapaz. Mexer com caipira, eu não mexo, não. É isso aí. Caipira. O que eu não gosto é assim, Adolfo, apologética, tudo bem, até você entende. O cara quer falar sobre Ellen White e não entende nada, que muitas vezes quer ser mais especialista do que muitos adventistas. E tem adventista também que não lê Ellen White, lê por cima lá e não entende nada e toca a vida. Mas o problema é o cara se dizer especialista, que leu isso e tirar várias citações dos contextos e querer impor goela abaixo que aquilo que ele acha que está certo é o que você deve entender do que Ellen White escreveu. Ellen White, a época dela lá, você já... acerca do racismo, por exemplo. Você já assistiu aquele filme lá, ou já leu algum livro sobre a Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos, lá, aqueles caras que dizem que a gente não aceita lá, vamos botar capu amanhã, que amanhã é sábado, não vai pôr a capu sem devela para ir para a igreja. Mas vamos lá. Cruz. Ellen White instrui um casal naquele momento a não se casar, um casal branco com um negro, ou se mudar de algum lugar por causa da opressão que existia lá contra os negros naquela época. Isso é racismo? Qual que é o princípio que traz por trás? Proteger a vida, meu amigo. A lei de Deus que está escrita aquele monte, não, ela tenta contra a vida. A lei de Deus é o quê? Para te dar vida e vinho do quê? Em abundância, meu amigo. Então a gente tem que extrair princípios. Ellen White citou de bicicleta. Nossa, rapaz, mas não pode nem comprar uma bicicleta adventista. Adventista está vivendo na rédea ali. Mas ninguém vai lá olhar naquele tempo lá e ler no contexto que a bicicleta valia muito dinheiro e que muita gente estava deixando de pôr comida em casa e atender a necessidade do lar para se mostrar na rua, levar uns tomos de marreca lá. Ninguém vai falar isso aí para você, só vai falar o que eles querem, meu amigo. Então, o problema que eu vejo é a hipocrisia.
A hipocrisia geral, eu vou falar para você. Aí vai chegar naquele dia, Senhor, Senhor, não vos conheço. Ah, Gosto. hipócrita vai entrar no céu? Você acha que tem vaga para hipócrita no céu ou não? Não. Então, a gente tem que ser transparente naquilo que a gente defende. Ah, a minha igreja pensa isso, tudo bem, a minha igreja ensina isso porque ela compreendeu isso da Bíblia, mas será que é isso mesmo que a Bíblia está defendendo? Aí nós estamos abertos a dialogar com você. Isso aí, Caipirão. Caipirão tá uma máquina hoje, o bichão já tá porrete hoje. Eu gosto de falar de Ellen White assim, né? Alguns, dentro do pouco que eu li dela, que eu não vou ter dinheiro para comprar todas a coleção, que eu gosto de ter no livro mesmo. Eu tenho aqui o site no computador e vou ler no contexto de algumas citações. Mas eu gosto assim de que haja transparência nas coisas, principalmente por parte dos anti-adventistas, né? Que haja transparência. E não tenta encobrir os erros dele, tentando fazer com que a gente está mentindo. Né? Se pregar outro evangelho que seja anátema. A Bíblia diz que tem um evangelho eterno sendo pregado. Se o evangelho eterno que está sendo pregado é daquele Deus que era o mesmo ontem, hoje e amanhã e que nunca muda, nele não há sombra nem variação de mudança, quem está pregando o evangelho que é o anátema? Será que é nós adventistas? Quem que está falando aqui, ó, você não vai ser salvo porque você obedece, mas a cruz te salvou para você viver uma vida de santificação hoje. Como é que essa vida de santificação vai ser feita mediante o Espírito Santo? Obedecendo a palavra de Deus, mano. Isso aí, Caipirão. Isso aí, ó. Eu gostei de ver. Um bagulho muito louco também, né, Caipira? É que assim, muitas vezes a gente gosta de estudar outros assuntos, mas sempre surge aquela, né? Mas e Ellen White? A gente tá falando que nem... Mesmo falando de Ellen White, você já foi para outros campos. Mas às vezes você tá falando de profecia, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, que você gosta. E aí os caras olham assim e falam, não, isso aí só defende Ellen White. Pô, né, mano? O que nós fala pra um cara desse? Rapaz, eu falar para você, quando você não tem argumento, é melhor que ser aceitado do que passar vergonha. Né? E que eu vejo assim na maioria dos debates que a gente percebe, é o povo passando vergonha. Você vai perguntar a Ellen White sabendo que Ellen White não concorda com a doutrina e a interpretação que você ou sua denominação defende. E ela vai falar, não, é esse aqui que a Bíblia está dizendo isso. Vai lá no contexto, pesquisa na história, principalmente os livros escatológicos. Aí você vê ali Mateus 24, Jesus desvendando os selos do Apocalipse. Aí você vai lá no selo, o cavalo que é a morte, que é a guerra, que é isso, que é aquilo. Já está lá em Mateus 24, Jesus já desvendou antes de revelar para o João no futuro lá. Então você vai aprendendo certas coisas na Bíblia que, se você não tiver um conhecimento de toda a revelação da palavra de Deus, você vai tirar certas coisas da sua interpretação, do contexto de mundo que você vive. Quem que você acha que esterou a interpretação do chip, Adolfo? Foi capeta, né? Estudando assim de acordo com o diz o Senhor, ou o cara imaginou, é a chip, é a tatuagem, é isso. Sempre que você vai lá em Deuteronômio, vai lá, você vai inculcar isso na cabeça dos seus filhos. Você vai amarrar na mão e botar na testa sua. Para quê? Para que você vai bem na terra que você quer entrar. E eu faço isso porque a terra que eu quero entrar, a Bíblia diz lá que não vai ter choro, nem morte, nem dor. E lá no contexto lá dos israelitas, que é onde dupla aplicação, diz que a gente vai deitar com o leão, o belisco não vai mais ser tão agressivo. E Paulo vai dizer em Romano que a natureza geme, aguardando o grande dia. E nós estamos aqui na fé, 1 Pedro 5,4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão o quê? A coroa da glória. Não é na morte, não, como nos ensina aí, pregando espiritismo. Mas vamos lá, vamos falar disso aqui que vai dar pano para manga, Adolfo. O que a gente vai estudar? Já que os caras falam que nós só fala de Ellen G. White, agora vocês podem ir na igreja adventista que vocês vão ver Ellen G. White de cima a baixo. Ó. Mas adquire o livro Grande Conflito e busca as referências bíblicas e história para você ver como que é a maneira que Deus revelou Ellen White. O passado, o presente e o futuro. Através desse estudo aqui, nós vamos entender em qual época
da escatologia nós estamos vivendo hoje e o que está para vir pela frente. E qual deve ser a nossa posição diante disso, a nossa maneira de agir e continuar acreditando na palavra de Deus. Tem gente que tem medo da volta de Jesus sendo crente. Nós não devemos ter medo. Podemos continuar sonhando, buscando nossos objetivos e não deixar que os bens desse mundo corrompem a nossa fé. E a hora que o inimigo bater o pé, meu amigo, você falar, pode vir que eu estou com Cristo. A gente fala que nem Paulo, né? Tá subindo com uma libação lá para cima. Por quê? Porque eu sei que naquele grande dia eu vou estar do lado do homem. Não é agora, não. É no grande dia. Imagina a maravilha que vai ser nesse mundo, o abalo cósmico, sísmico e terremoto nesse planeta, o céu se desenrolando como um pergaminho. A gente ter mais noção da criação de Deus, os anjos vindo buscar os seus e os ímpios morrendo só pelo resplendor da glória de Deus. E ainda é pouco, né? Porque depois, ainda no juízo, ainda vai ter mais um pisotear, como o Apocalipse 19, né? O amassar das uvas. Certo. Tem um carinha que perguntou aqui, falou o seguinte, ó. O José Fábio da Silva. Gosto desse caipira. Se gosta do caipira, então se inscreve no canal dele, Caipira Kruger. É fácil achar, né? Vai caipira lá, deixa um like, acesse o vídeo e também você pode deixar seus comentários e dar ideia aí de vídeo para a gente assistir. Já estamos quase com 200 vídeos no canal. E independente de inscrito ou não, a gente vai seguir com o nosso trabalho aí, né? Fazendo aquilo que o Elias nos últimos dias tem que fazer, né? Endireitar o caminho para a volta do homem. Tá certo. Aqui, ó. A serpente do Éden tinha algum nível de inteligência para Deus falar com ela? Cara, é o seguinte, ó. É o seguinte. A serpente tinha algum nível de inteligência para Deus falar com ela? Todo animal tem algum nível de inteligência. O cachorro, o gato, o golfinho, o elefante, o tigre. Todos os animais têm algum nível de inteligência. Não é igual ao nosso, mas tem. Eles obedecem. Quando Deus construiu a arca, não foi 2 animais de cada? 5 pares de animais puros, 1 par de animal impuro, 5 pares de impuros e 1 par de impuros. Como é que eles fizeram? Como é que Deus fez? Chamou na rédea ou simplesmente falou com eles? Eles foram sozinhos. Então, começa por aí. Segundo ponto, a serpente do Éden tinha algum nível de inteligência para conversar com Eva? Na verdade, a serpente, no momento em que ela fala com Eva, ela estava endemoniada, né? Tinha o capetão lá atrás dela, lá, usando ela como ventrílogo, né? E por isso que ela falou, isso espantou Eva, isso chamou a atenção de Eva. Como que essa serpente está falando? E ela está perto do fruto, quer dizer que ela comeu do fruto. Então, tem várias linhas que a gente pode seguir por esse caminho e meter bronca, né? Então, e pela palavra de Deus dá a entender que a gente não deve subestimar o inimigo, né? Olha o tamanho da nossa capacidade, do nosso QI, para o tamanho dele. Para quem não critica Ellen White, você já leu lá, Ellen White vai citar que quando ela teve de cara com o bicho lá e que ele se transforma, mas que ela viu a real face dele, até não gosto de ler, que eu até fico tremendo de medo, se eu trombar com um bicho desse, eu corro. Mas ela disse que ele tinha uma testa grande, né? Para quem reclama dos cabeçudos aí, você vai ver quem tem mente pequena, quem que é mais inteligente, se é os cabeçudos ou os cabecinhas pequenas. Então, meu amigo, você tem que entender com quem você está lidando. Deus é superior, mas você não subestima, dentro da sua condição, a capacidade daquele que fez seres que viviam na presença de Deus cair, meu amigo. A Bíblia diz assim, ó, a cauda arrastou milhões. E Isaías 9,15 vai dizer que aquela cauda é o falso profeta. Então, se você acha que eu sou falso profeta, não vem pro meu lado, não, que eu sou adventista, então eu vou levar você pro inferno. Mas se você acha que eu tô a verdade, analisa na Bíblia quem que é o falso profeta aí e vem com nós que aqui nós aceita tudo. Só não aceita você ficar do jeito que você vê, que você tem que, né, aprumar sua vida aí, preparar para a volta do homem. E agora o caipira tá armado, tá com um computadorzinho bom, tá com microfone, ele tá falando pelo microfone agora, cara. Tá com a webcamzinha. Agora tá um chico, um dia nós aprender a editar o vídeo e você vai ver só o salseiro, o pau comer de acordo.
Hoje eu ensinei um parceiro a editar vídeo, viu, Caipira? Hoje eu consegui ensinar um companheiro a editar vídeo. Você acredita nisso? Vamos marcar uma live aí, uma hora aí no fim de semana aí, pra gente tá podendo aprender também, ué. Não, Nunca é demais aprender um pouco. Domingão à tarde eu te explico aí, cara. Só a gente marcar o horário aí. Né? Marca o horário que você tiver de boa aí, depois do almoço, a gente tá. Tamo junto aí. A gente nunca sabe tudo que é necessário, estamos aqui sempre para aprender. É isso aí. E bora meter bronca, bora seguir o negócio aí. E vamos ver, estamos em 40 minutos de live. Você comentou alguma coisa sobre plágio? Eu quero dizer um negócio muito interessante. Tem um artigo que o cara pega todos os livros do tempo de Ellen White, ele pega todos os livros de Ellen White e compara com os ditos livros que ela plagiou. E quando você faz uma comparação, você tem muita coisa parecida. Por quê? Quando você olha para a Bíblia que Ellen White usava e a Bíblia que os caras usavam, era a mesma Bíblia. Ellen White, ela constrói o mesmo raciocínio porque a fonte que ela está utilizando é a mesma. A fonte e a base dos comentários dela são a Bíblia, que é o mesmo comentário. Então, o que acontece? Muitos capítulos saíram com nome parecido, temas parecidos. Não é porque ela estivesse lendo a obra do cara, mas é porque ela estava se baseando na Bíblia. E aí isso gerou coisas muito parecidas. Só que quando você olha para o que Ellen White leu e o que ela escreveu e o que os outros escrevem, você tem você tem diferenças de escritura. Se fosse plagiado, seria simplesmente copiado e colado, copiado e colado, copiado e colado. E não é. Não é. Você percebe que você tem o mesmo tema, mas são construídos com frases, palavras diferentes. Não é plágio, né? Fora que, como o Caipira colocou, na época dela o plágio era diferente, não era daquele jeito ali, né? O processo de plágio, leis sobre o processo de plágio não existia. Tanto que o grande conflito, como o Caipira colocou, ele está todo colocado em notas de rodapé. Da onde que ela tirou tal citação, da onde que foi tirado tal coisa. Tem todos. Por quê? Ellen White, ela não tinha a 4ª série, mas a biblioteca dela tinha mais de 1000 livros. Na biblioteca de Ellen White tinha mais de 1000 livros. Então ela era uma ávida leitora, uma ávida escritora e uma ávida leitora. Ponto. Eu ganhei esse livrinho aqui, ele vem sobre juristas, e fala realmente sobre isso, vem até com um DVD para a gente assistir. E a gente tem que entender daquilo que a gente quer falar e não só ser papagaio de pirata replicar os erros dos outros. A gente tem que entender do assunto. Né? Dentro do contexto em que Ellen White viveu, que tipo de lei que exigia. Porque se você pegar especialistas aí em leis romanas, eles vão dizer que na Bíblia os romanos estavam certos em condenar Jesus. Porque qual que era a acusação lá que os saduceus e fariseus fizeram lá para os romanos? Que Jesus queria levantar um motim para tirar quem do poder? Mas aí eles foram investigar se o conceito, se o contexto e a obra que Jesus estava fazendo era isso mesmo, não foram pela cabeça dos outros. Então, a maioria, o cara não quis se meter lá. A mulher do Pilatos falou, sonhei com esse justo. O cara lavou a mão dele, eu não vejo nada nele. Mas aí, quem é que fez o trem? A maioria falou que o sangue dele recai sobre nós. E nesse livro aqui, Ellen White disse que recaiu mesmo. Passou uns anos, quem acreditou em Jesus vazou quando viu Jerusalém sitiado. Quem não acreditou teve que comer até seu filho no caldeirão lá. Então, a gente tem que se atentar, ser inteligente. Espera aí, rapaz, vamos analisar isso que o cara está falando. Vamos ver se é assim mesmo. Vai na fonte, meu amigo. Vai na fonte que você bebe água limpa. Puro e transparente, como diz um pastor nosso, conhecido, pastor Paulo aí, né? Já aposentou. Ali chama na chincha. Ali ele fala para você e mostra só com o dedo no texto, fala, lê aí, meu filho, para ver se você tá certo ou não. O que é amálgama de Ellen White? Não, Ellen White não se amalgamou com ninguém, cara. A amálgama é uma mistura que o dentista mistura vários metais para fazer um produto que fortalece o dente. Isso é chamado de amálgama. Ellen White, nos dias dela, ela falou que os antediluvianos eles faziam amálgamas de homens e animais, né? Ela meio que quando ela escreveu e ela falou que os homens se amalgamaram, era nesse sentido, né? Tanto que os teólogos da época mandaram ela retirar isso e aquilo. Ok. Só que hoje, por exemplo,
vamos lá, nós não estamos num nível de ciência nesse ponto. Mas pega aí. Pega uma coisa bem legal. Muitos remédios que nós fazemos hoje, eles são testados aonde? Em rato. Por quê? Porque existe um certo nível do rato ser parecido com o ser humano. Então, remédios são testados em ratos, né? Tem a insulina é retirada do porco. Então, nós não estamos num nível de fazer fusão genética entre homens e animais. Nós não estamos nesse nível. Nossa ciência não chegou a esse ponto. Mas nós já fazemos isso com plantas. Nós já fazemos isso com plantas. O que é o trigo transgênico? O milho transgênico? Óleo de soja transgênico? A soja transgênica? O que é? Olha só. Pegar uma genética, uma linha genética do animal e mudar ela, da planta, e mudar ela. Nós já conseguimos fazer isso em menor grau com plantas. Já fazemos isso com animais, né? Você tem raças de animais que são criadas, o pitbull, o burro, né? O burro, ele é uma mistura do jegue com cavalo, não sei. Tem uma live aqui do jumento, né? Uma mistura aí, né? Você tem um animal que é a mistura do cavalo com o burro, com o jumento, que aí ele sai um animal mestiço, né? Você tem a mistura do leão com o tigre, que é o libre, né? Então, o homem, não via natural, mas ele já faz amálgama de animais. Ela comentou, na época em que ela fala isso, era loucura. Na época que ela falou isso, nem que ela escreveu isso, nem os teólogos da época. Na época que ela fala do mal do fume, de bebidas escuras, como café e chá, era loucura. Fumo. Era questão de educação. E foi chamada de louca porque levou uma pedrada na cabeça. Vou responder aqui o Fábio aqui. Fábio, você puder o seu celular, você tem um livro de Ellen White gratuito, né? Não sei que você seja como eu, gosto de ter o livro na mão, mas tem lá o Ellen G. White Books. Você tem acesso aos livros completos, não esses livros miniaturizados, resumidos, né? Você tem tudo lá, pode buscar citações, e tem também o aplicativo lá do Centro White. Né? Ali você busca todas as referências, eu uso bastante, que eu nunca sei muitos textos de cabeça do pouco que eu li, né? Mas eu gosto de um texto de Ellen White que ela cita no Gasto dos Apóstolos, que é o processo que a gente vive hoje após a cruz e se encontrar com Cristo, que é de santificação. A santificação não é um ato de momento, um ato emocional, como muitos pregam aí de aceitar Jesus. É um processo de cada dia. Você sabe como é que você vai chegar lá? Quando você olha para uma determinada fase da sua vida lá para trás e vê como é que você era antes da caminhada da igreja. Quando eu penso nisso, Adolfo, muitas vezes eu chego até a chorar porque eu penso assim que eu devia ter conhecido a verdade antes. Mas Deus tem seu momento certo para cada um, né? Se eu tivesse conhecido antes também, eu nem estaria aqui. Exato, tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. E vamos pegar aqui. Então, assim, essa questão do amálgama, a fala dela, no contexto em que ela falou, parecia doideira. Mas hoje eu não diria que é tão loucura. Hoje não... Existe um estudo, tá? Um estudo interessante. Ele não tem nada a ver com amálgama, mas tem um estudo chamado microquimerismo. Alguém já ouviu falar nisso? Creio que não. O que é o microquimerismo? Vamos lá. A mulher, quando ela se relaciona com o homem, existe a troca de fluidos entre homem e mulher. Isso é normal. Isso aí é uma coisa bem comum no ato sexual, a troca de fluidos. Todo homem que a mulher se relaciona, a genética desse homem passa para ela, por causa dessa troca de fluidos no ato sexual. Isso é chamado de microquimerismo. É uma coisa que não é muito falada, né? Então, já tem estudos que vão para o campo genético, como eu mencionei, de mistura de animais, mistura o próprio ser humano, quando ele se mistura com vários outros, né? Então, esse grau de coisa já existe. Então, nós hoje, no século XXI, já temos esse conhecimento. Eu pergunto para você, e antes do dilúvio, que eram homens que tinham um intelecto já descendentes de Adão direto,
perfeição, puro. Homens que viviam 900 anos. Nós vivendo em torno de 70, já estamos chegando nesse nível. Imagine homens que viviam 900 anos de estudo. Imagine um Olavo de Carvalho, um Platão com 500 anos de idade. Hã? E a capacidade intelectual dos caras, né, Adolfo? Agora, se você pegar, por exemplo, lá um Sete da vida, um Matusalém, né, o próprio Caim lá, e colocar do lado do Einstein, quem que seria mais inteligente? Entendeu como é que a gente deve pensar? A superioridade daquelas pessoas. Não é só pela longevidade de vida e por estar mais perto ali do contexto ali da criação, mas por aquilo que eles viviam e aprendiam. Eu acho que o mundo hoje ele está tão virado que parece que quanto mais a pessoa fica velha, a pessoa fica boa, né? Porque você repara, a criança hoje já aprende, meu moleque mexe mais que eu no celular, no computador. E olha, eu na minha idade não sei tanta coisa, que deveria saber mais do que ele. Tá entendendo como é que o negócio tá virado hoje? Sim. Eu vou dizer um detalhe para vocês. Pode parecer loucura o que eu vou falar. Um amigo, certa vez, ele mostrou uma foto de uma peça de metal que parecia um cooler de computador. Foi, então, isso aqui é uma peça de metal que ela foi encontrada no fundo do mar. E isso aqui parece que é um cooler de computador, uma peça de maquinário, né? Aí ele olhou e falou assim, então, o problema é que quando foram datar esse negócio, ele tinha mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Então você fala, pô, nós temos computadores hoje superpotentes, mas peraí, como é que os caras lá na época do ferro, do bronze, tinham um equipamento tão, né, ou que parece ser resquício de um equipamento? Então é muito louco, cara. É muito louco isso aí. E quando a gente começa a pesquisar, por exemplo, isso é aula de história, tá, gente? Prumo de pedreiro. Esse equipamento tem mais de 5.000 anos, cara. O prumo de pedreiro, a coisa mais simples, a ferramenta básica de um pedreiro tem mais de 5.000 anos. E até hoje nós não conseguimos substituir o prumo. Né? Aí eu lhe pergunto, como é que os egípcios conseguiram colocar as pedras lá de 30, 40 toneladas em cima uma da outra? Os romanos, já vamos voltar aqui para os romanos, já é do nosso período. Eles moviam pedras de 30, 40 toneladas, coisa que engenheiro hoje fica louco. Como é que esses caras moviam isso aqui? Encaixava a pedra certinha, uma com a outra, que você não passa uma agulha, uma folha de papel. Então, bichão, é assim, não é porque o povo é antigo que ele seja atrasado. Não, nós que estamos atrasados. Nós que não atrasados, porque não existe arquitetura nenhuma nossa que consiga, engenharia nenhuma nossa que consiga reconstruir as pirâmides. Tecnologia de última geração. Então, tanto que tem aqueles filmes, né, Stargate, aqueles filmes que falam que foram alienígenas que construíram as pirâmides, porque, cara, a tecnologia que é necessária para fazer a pirâmide tem que ser tão avançada, tão num nível que a gente não consegue imaginar, né? Então, quando a gente olha para os povos primevos, é cabuloso, né? Inclusive, você tem uma ilha lá na Ásia que ela tem, tipo assim, pedra é pedra, que solta ímã, ela solta sinal magnético. A pedra, ela é uma pedra normal, como qualquer outra, só que ela tem força magnética. Aí você fala, cara, como isso é possível? Né? Aí a gente volta no Tesla. Tem um carinha chamado Tesla, que ele tem experimentos que hoje é que estão começando a fazer sentido com a tecnologia atual. Hoje que estão fazendo sentido com a tecnologia atual. Porque na época em que ele começou a falar estudos sobre magnetismo, não fazia sentido nenhum para a tecnologia da época. É igual você, Caipira, ou eu, voltar no passado e tentar explicar para o pessoal a energia elétrica. Volta 2.000 anos e explica a energia elétrica para os caras. Explica o computador. Você não consegue. O Tesla, o Nikola Tesla, ele tinha já na cabeça dele desenvolvendo vários tipos de tecnologia que na época dele não tinha estrutura para isso. Hoje a gente já começa a entender que existia sim. Numa referência à Bíblia, a gente pode pensar assim, aí os instrumentos, como é que é isso? Fabricavam, né? Tem instrumento hoje que é tudo eletrônico. Como é que aprenderam a tirar som, as notas musicais do violão, as escalas, tudo? Nenhuma referência bíblica importante é a pedra de esquina, né? Jesus, a pedra de esquina era a base, sem ela você não conseguia construir nada.
você não colocava nada no esquadro. Então, a gente tem que aprender muito, né, sobre a Bíblia. Então, a gente, só por citar aqui, a gente entrar no assunto agora, Adolfo, já estamos indo para o final da live, a questão do espírito de profecia, que a gente entende como sendo Ellen White, né? E alguns apologetas aí de certos canais dizem que aqui está falando que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. A gente deve entender o contexto e a mensagem para o livro. Se uma leitura superficial, que nem muitos fazem, pode dar a entender isso. Mas ela diz aqui que você não vai para o céu quando, a partir do momento que a marca da besta for imposta. E se for como a gente crê que será uma adoração consciente do dia do domingo, sabendo que ele é o sábado espuro, como ela diz, que ele não é o dia bíblico, aí você vai estar se condenando. Mas ela diz que até lá, enquanto não sair, meu amigo, se a sua consciência, o Espírito Santo não tocou e diz que é o domingo, você é feliz guardando o domingo. Agora, se você descobrir a verdade e não aceitar, eu também não posso falar nada para você. Né? Ora para Deus mudar seu pensamento. Mas vamos lá, do texto de João 5. O anjo que mexia a água ali. Hoje a gente tem, pela crítica textual, está na Bíblia, né? Está na palavra de Deus, mas que esse texto não fazia parte dos originais, que pode ser uma possível adição. Você já leu lá o Desejado de Todas as Nações, que Ellen White vai falar ali, desse contexto? Por que borbulhavam as águas? Você vai lá no livro de Reis e Crônicas, Davi mandou construir, né, um desvio de um rio para dentro da cidade. E já na época dos caras, eles sabiam que existia esse desvio, o que eles faziam? Espalharam a ideia primeiro de que o anjo que borbulhava as águas, e quando o povo ia lá para eles ganhar, ó, ia lá, e era só o primeiro que era curado. Interessante, nessa água cura mesmo, porque o anjo mexeu, tinha que ter todo mundo. Era só o primeiro. Eles iam lá e abriam a comporta desses desvios. E a água pressurizava e fazia o quê? Borbulhava. Já, né? Você acha que esses falsos pastores de hoje aí aprendeu com quem? Fala para mim. É? Então, e a arqueologia descobriu lá naquele tanque lá vários ossos de jovens, velhos e crianças. Por quê? Por não conhecerem a verdade, não era porque a palavra de Deus não existia mesmo naquela época do jeito que a gente tem aqui, a palavra de Deus aqui desse jeito. Não era porque, como era passado oralmente, os caras ensinavam erradez. E eles absorviam mais daquilo que os líderes falavam do que quando eles abriam o rolo lá para vir direto da boca de Deus. Então, muitos vai defender, tal, metendo o pau na Ellen White, ó. Vai sair aí a nova NVI aí. Mas já tem algumas Bíblias que colocam entre conceitos aí, os caras não aceitam. Por quê? Porque eles não querem se retratar do erro que cometeram. É mais fácil falar que aquele levou a pedrada na cabeça é louca, que é do capeta, do que reconhecer que a própria linha de estudo que eles defendem do texto crítico, né, defende que aquele texto não existia. E qual que é a ideia lógica que você vai retirar do contexto do texto de João, dentro de toda essa informação que eu passei aqui? Que era realmente um anjo que se manifestava ali. O que Jesus ensinou? Que se fosse um anjo, Jesus teria curado o cara lá sem ele pular lá dentro? Fala para mim. Se fosse um anjo, teria curado sem pular, né? O anjo não ia provocar todo aquele motim. Entendeu? Porque quando o anjo apareceu no contexto em que todos podem ver, foram 3, que eram estudiosos que foi lá. Aquelas estrelas que eles viram lá eram os anjos. O White vai falar no livro dela. Mas ele aparecia em particular. Por isso que Jesus fez em particular com o cara. E depois falou, não conte para ninguém. Por que não conte para ninguém? Porque para não cair no erro dos caras que espalharam uma mentira lá, dizendo que se jogasse na água ia ser curado. Então tem muita coisa que os apologéticos que eu creio que sabem e eles escondem. Por que eles escondem? Ó, por que tem muito pastor que fica no erro lá mesmo sabendo a verdade e não aceita ser um adventista do 7º dia? Por quê?
Você acha que esse pastorzinho meia boca aí vai chegar na Adventista ser pastor, Adolfo? Sem passar por uma faculdade? Sem passar aí por um pré-pastoreio aí, sendo aspirante de um outro pastor? Sem conhecer o contexto geográfico da Bíblia? Agora imagina o cara que é pastor lá fora e se torna adventista sétimo dia, ele volta para ser membro comum. Aí. Agora, É difícil. você com o estudo que você tem, Adolfo, você chegar em qualquer dessas igrejinhas de porta de esquina, come fogo aí. O que você acha que você devia ganhar conta? Se o pastor que está lá tira 5, 10 mil. Ah, cara, é assim, se eu sair com a formação que eu tenho para dependendo da igreja que eu for, os caras me jogam como pastor e já era, fim de papo, Já salário. era. Porque o cara vai pensar assim, se eu tenho um cara que fez um cursinho de 6 meses, 1 ano, que tem aquele cursinho, aquela regra básica das seitas, que a gente sabe que na ideia deles está lá testemunha de Jeová e Adventista, e aí eles vão defender essa ideia. Imagina um cara que tem um estudo aí de uma faculdade de 4, 5 anos. Você tá tem entendendo? 3 faculdades, uma pós-graduação em cada uma, e ainda é professor de seminário. Vai ter essa versão. Daqui a pouco, filho, vai lá. A gente tá finalizando já, o Beijão Nós. Né? Joga lá no lixo, pai, vai. Mas, Caipirão, já batemos 1 hora de live, aí teu filho já tá querendo mexer no computador aí, não sei por quê, porque hoje é sabadão, né? Vou deixar ele brincar um pouco aqui. Deixa ele Ele brincar. tá agoniado que ponhou aqui o microfone aqui, ele quer falar agora. Eu quero jogar com os meus amigos. Mas antes de mais nada, de deixar um recado aqui de você criticar sem saber, sem nem ler. Tem gente que rejeita, não vou nem ler, porque os outros falam que é herege, vai pela boca dos outros, né? Vai pela boca de Deus. E pode meter o pau na Adventista, que esse trimestre nós vamos estudar o grande conflito, junto com o livro Grande Conflito, mas que vai levar a gente a enxergar aqui, ó, as verdades da palavra de Deus. Então, a gente sabe que o grande conflito é real e que o inimigo não está aqui para brincadeira. A Bíblia fala que os pedidos é como a areia do mar. Mas se eu não consigo contar um punhado de areia que eu pego na mão, imagina do mar. Ao longo das eras. Quantas pessoas caiu no engano do capiroto. Então, que você endireite sua vida aí, ora para Deus a cada dia, derramar resquício da chuva seródia na sua vida. Resquício da unção do Espírito, para que você enxergue a verdade assim como ela é. É isso aí. Finalizando a